a Yom Yom para o dia 17 de Elul, extraído de anotações do nosso próprio Rebbe sobre ensinamentos que ele escutava do seu sogro Rebbe anterior. Nosso Rebbe, ele tinha vários cadernos com anotações daquilo que ele ouviu da boca do seu sogro, ou seja, não somente os discursos racídicos proferidos, não somente aquilo que o Rebbe anterior falava nos Farbrengens, nos pronunciamentos públicos, mas também quando a sós com seu sogro, ainda quando ele era até solteiro, nosso Rebbe, e posteriormente quando ele desposou a filha do Rebbe anterior. Então, em momentos de privacidade, em momentos que eles se encontravam a sós, também ele escutava histórias racídicas, ensinamentos, tradições racídicas do seu sogro, e o nosso Rebbe anotava tudo isso, né? E escrevia até um diário com essas anotações. E nessas anotações nós encontramos também o dito trazido no Yom Yom de hoje, que está relacionado com a Parashá, que é lida nessa semana, conforme apontamentos do Yom Yom, que Parshat Ki Tavo, ela contém um longo e extenso trecho que fala sobre repreensão, a Tochechá, um trecho que fala sobre o contrário de bênçãos que podem advir ao povo de Israel caso o povo judeu se afaste de Torá, de mitzvot, se distancie de Deus. Então lá a Torá acaba enumerando 98 maldições, pragas, uma pior que a outra, que podem chegar ao povo de Israel nessas situações. Apesar que cabe ressaltar que, de acordo com a Hassidut, na realidade, esse trecho, chamado trecho da Tochechá, da repreensão, admoestação divina, no fundo ele contém elevadíssimas bênçãos muito, muito fortes, muito elevadas, a tal ponto que para elas chegarem nesse mundo, elas têm que vir disfarçadas, camufladas, para que não haja interferência, já que são das forças do mal, da promotoria, enfim, já que são bênçãos muito elevadas, então elas vêm disfarçadas e no sentido, à primeira vista, ou no plano superficial, elas aparentam ser maldições. Isso de acordo com o que está explicado na Kabbalah, trazido na Hassidut. De qualquer forma, aqui, o Rebbe anterior relatou, e assim foi anotado pelo nosso Rebbe, que o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman, lia ele mesmo a Torá. Ele próprio se encarregava na sinagoga de exercer o papel de Baal Koreh. Baal Koreh é aquela pessoa que faz a leitura da Torá. Em geral, na sinagoga, nós temos o Hazan, aquele que conduz as rezas em público, e existe a atuação do rabino, etc. E nós temos um Baal Koreh sempre, principalmente no Shabat, que é a leitura mais extensa, também nos outros dias, segundas e quintas-feiras, durante a semana, uma pessoa é incumbida da leitura da Torá. Por mais que o Alter Rebbe era um Rebbe, e ele, no seu papel, mais do que um rabino, era um grande guia, líder, mentor espiritual, mas mesmo assim, ele fazia a leitura da Torá na sinagoga, ele próprio se incumbia disso. Certa vez, num Shabat de Parshat Ki Tavo, num Shabat onde se lia justamente essa porção semanal que nós lemos e estudamos essa semana, Parshat Ki Tavo, onde consta esse trecho da admoestação, da repreensão. Ausentou-se de Liozna. Naquela época o Alter Rebbe ele vivia na cidade de Liozna, e por algum motivo, por alguma necessidade, naquele Shabat ele não estava na cidade, ele estava em outra localidade, e portanto uma outra pessoa teve que fazer a leitura da Torá na sinagoga. O seu filho, o filho do Alter Rebbe, que mais tarde iria se tornar o seu sucessor, chamado Mittel Rebbe, Rab Dover, naquela época quando ocorreu esse fato, ele ainda era um jovem antes do Bar Mitzvah. Ele já não era mais uma criancinha, era um jovem, mas ainda abaixo de 13 anos. Próximo ao Bar Mitzvah, mas ainda abaixo do Bar Mitzvah. Ele ouviu a leitura da Torá, daquela semana, com aquela porção, com aquele trecho, ele ouviu isso de outra pessoa. E se fala que quando ele escutou essa leitura da Torá, ele ficou tão
aterrorizado, atemorizado, que isso lhe causou tanto sofrimento, a tal ponto que a angústia que sentiu pelas maldições contidas na Tochecha, ele entendia hebraico, o Mittler Rebbe, ele acompanhou a leitura, ele se concentrou no teor do texto, e isso deixou ele tão chocado e angustiado ao ouvir, ao escutar essas maldições contidas nesse trecho, que isso causou-lhe tamanha dor no coração, que em Yom Kippur o Alter Rebbe tinha dúvidas se seu filho poderia jejuar. Essa porção sempre é lida a menos de um mês, poucas semanas antes do Yom Kippur. Então, aqui, por exemplo, nós estamos no Yom de 17 de Elul. Yom Kippur é no dia 10 do mês seguinte, 10 de Tishrei. Então, assim também, todos os anos, essa porção, de fato, na realidade, ela sempre lida no penúltimo Shabat do ano judaico. Antes de Rosh Hashanah, próximo do Yom Kippur. Mas aqui se fala que o Mittler Rebbe, ele ficou tão angustiado, que isso simplesmente, de forma psicossomática, abalou a sua saúde física, ele ficou adoentado, e por mais que ele estava abaixo do Bar Mitzvah, mais próximo do Bar Mitzvah, pelo visto, ele já tinha, a gente costuma educar as crianças, treiná-las já, a cada ano que elas jejuem um pouco mais de horas, e já próximo ao Bar Mitzvah, algumas crianças já, algumas antes, 2 anos antes da maioridade religiosa, do Bar Mitzvah, eles já estão fazendo o jejum de Yom Kippur na íntegra, de forma completa. E pelo visto, o Mittler Rebbe já tinha esse costume, mas naquele ano, pelo visto, essa moléstia, essa enfermidade abalou ele tanto, e por tantos dias ou semanas, que mesmo passadas algumas semanas, quando chegou o Yom Kippur, próximo do Yom Kippur, o Alter Rebbe tinha dúvidas se o seu filho poderia jejuar, porque ele ainda estava fragilizado, ele ainda estava abatido. Quando perguntaram ao Mittler Rebbe, não foi a primeira vez que você escutou essa leitura da Torá. E ele, desde criança, já era um menino até prodígio, escutava, prestava atenção, compreendia. Então, não foi a primeira vez na vida que ele escutou essa paraxá para ficar tão chocado, tão abalado, tão abatido. Então, assim perguntaram a ele, mas você não ouve essa paraxá todos os anos? E o que aconteceu aqui agora que você ficou tão chocado? Não era uma novidade para você. O Mittler Rebbe, ainda como criança, antes do Bar Mitzvah, respondeu para eles o seguinte: quando meu pai lê, porque em geral, habitualmente, como falamos, o leitor da Torá na sinagoga era o próprio pai, o Rav Shneur Zalman. Aquele ano, especificamente, ele não estava presente na cidade. Por isso ele explicou, quando meu pai lê, não se ouvem maldições. De fato, o texto eu conhecia. A diferença é que todos os anos eu sempre escutei essa leitura da boca do meu pai. Quando meu pai lê, não se escutam bênçãos. Um Yom Yom muito interessante e muito relevante também, que nos traz aqui, de uma forma mais profunda, até uma lição de vida. Na realidade, assim como afirmam nossos sábios, Kol Made Avid Rahmanah Letav Avid, tudo que Deus, o misericordioso, faz é para o bem. Tudo que ele faz é para o bem. Só que existem algumas coisas que, num primeiro momento, nós não percebemos esse bem. Esse bem está oculto e camuflado. Existem algumas coisas que aos nossos olhos podem parecer muito ruins, ou podem parecer verdadeiros desastres ou tragédias. Mas mesmo assim, os nossos sábios dizem, tudo o que vem de Deus vem para o bem. Deus é o Pai Celestial. E, de certa forma, aqui, nesse ensinamento do Mittler Rebbe, nós temos essa lição. Quando eu escuto do meu Pai, eu não escuto maldições. Se nós soubermos encarar os dissabores da vida, ou as adversidades, sempre se lembrando que tudo vem de Deus, que o mundo é regido por Deus, e Ele é o Pai Celestial.
Portanto, quando nós sabemos que tudo vem dele, Deus é bondoso, misericordioso, etc., Gamzu letová, isso também é para o bem, por mais que às vezes a gente de imediato não nota, não percebe, fica chocado, no plano superficial, externo, exterior, isso parece algo extremamente negativo, mas essa é a lição quando se ouve do Pai, quando nós sabemos que é o nosso Pai que está dizendo isso. Ou às vezes mesmo aquilo que parece uma repreensão, mas isso vem do Pai, não para nos punir de forma vingativa, não para nos castigar de forma cruel, mas sim para nos endireitar, para nos trazer de volta, aproximar-nos a Ele, para nos conceder benefícios. Então, essa é a lição do ensinamento do Mittler Rebbe. Quando eu escuto esse trecho, essas admoestações do meu pai, eu não escuto maldições.